Muito boa noite, bem-vindos ao canal do Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, analista transacional, mentor integrativo relacional e estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. E hoje eu vou fechar os 7 passos para você alcançar seus objetivos, né? Falamos 6, hoje o 7º passo para a gente fechar essa série de lives construindo aí os passos para você alcançar os seus objetivos. Nessa série de lives, né, você aprendeu a identificar seus sonhos, seus desejos, suas necessidades, principalmente quando você se sente que de alguma forma você tem vivenciado sempre as mesmas situações, né? E você entendeu, né, acompanhando comigo aqui, por que não tem conseguido alcançar o que você pretende, seja o que for, do pequeno ao grandão, independentemente do que seja, né? E descobriu, com o que eu falei nessas lives, que sim, é possível desbloquear a sua vida, né? E começar a caminhar na direção que você entende como a direção adequada para você, não a direção que os outros estão falando, que o meio te impõe, a família te diz, enfim, né, que você entende como adequado para você, né? Com tudo isso que eu falei até então para você, né, você pode ver, por exemplo, por que você em alguns momentos até entendia que você tinha que fazer isso ou aquilo e não conseguia fazer, por mais que você tenha tentado e por mais que você tenha tentado legitimamente acabou dando, entre aspas, errado, não chegou no resultado que você queria, né? E ainda você pode perceber o que você pode fazer para finalmente sair desse padrão e chegar no resultado, né? Para agir e ter o resultado que você procura e o resultado que você realmente merece ter, né? Não o resultado que não funcionou, né? Depois da última live, que foi a live a respeito de colocar o plano em ação, né? Alguns porquês de não dar conta de colocar o plano em ação surgiram e surgem, e é normal, né? E precisa olhar para isso e entender e voltar talvez nos passos 4, no passo 5, para poder entender realmente o que está rolando e poder colocar em ação. E hoje eu vou falar do passo que vem logo depois de você ter colocado o seu plano em ação e já está colhendo algum resultado, né? Então hoje é o passo 7, que é o passo que eu, né, nominei como recomeçar. Esse recomeçar ele é destrinchado em 2 etapas pequenas, uma é o recomeçar em si, e antes de recomeçar vem uma questão muito importante, né? E vejam, esses 7 passos, eles vão acabar se repetindo num loop eterno para que você, ao atingir seu objetivo, busque outro ou ampliar aquele que você atingiu. Então você fica nesse loop de seguindo esses passos, que depois a gente vai revisar quais são, né? Para você poder cada vez mais amplificar os seus resultados na vida, para que cada vez mais a sua vida funcione e funcione cada vez mais azeitada, mais redondinha, mais, né, sem tanto percalços, né? E para cada objetivo que você tem, você vai usar os 7 passos tantas vezes quantas necessárias até você chegar no seu objetivo, né? Para cada momento, os 7 passos. Para cada situação, os 7 passos, né? E o 7º passo é justamente recomeçar. Você vai retomar isso de novo, né? E para poder retomar isso de novo, vem essa parte que eu falo que é antes do recomeçar propriamente dito, que é a análise dos seus passos anteriores para poder entender o que pode fazer alternativamente para amplificar ainda mais os resultados. Então, quando você analisa, você tem essa possibilidade. Essa análise ela precisa ser feita para você identificar se você desviou da rota, do que você tinha planejado, se você consegue ainda corrigir ou se você precisa voltar no passo 1 e corrigir o plano de ação. E para corrigir o plano de ação, você tem que voltar no passo 5, no 4, no 3, no 2. Então, essa análise te possibilita isso. Essa análise não é para você se julgar e falar, nossa, eu errei, eu sou um burro, eu não consigo, não dou conta. Ao contrário, essa análise é para justamente identificar se você está no caminho, quanto você desviou da rota, se for o caso, se é possível corrigir a rota ou se você tem que voltar do ponto de partida.
E com essa análise, você, querendo ou não, automaticamente volta ao passo número 2, né? Que é entender a realidade atual e prosseguir dali. Quando você analisa, você entende o que está acontecendo, o que aquele plano de ação que você botou em prática gerou para você de resultado, então você olha para a situação como ela está e entende a tua realidade atual e volta a planejar novamente tudo aquilo, que é o corrigir a rota ou então começar do zero para um novo plano de ação, né? Uma boa forma de saber se você está na rota, por exemplo, ou desviou, né, para alcançar o que seja lá o que você queira, e como eu comentei nas últimas lives, pode ser cuidar do seu problema de dor crônica, cuidar da sua questão física, da sua questão emocional, da sua questão relacional, da sua questão financeira, da sua questão de realização profissional, seja o que for, que seja o teu objetivo, para você conseguir identificar se você realmente está ou não na rota, tem algumas perguntinhas que você pode fazer para você mesmo e observar e analisar e botar no papel para você identificar onde que você está. Essas perguntas vão colaborar para você identificar a tua realidade atual. Tem aquelas perguntas todas que eu falei lá, quando a gente falou sobre a realidade atual, porém essas daqui, ao final do ciclo, podem ser feitas para que você veja se você está no rumo ou não está no rumo. Então, primeira pergunta que você pode fazer para entender em que ponto você está depois de ter colocado o seu plano de ação, se ele está te levando para o seu resultado, ou se ele já te levou para outro resultado, ou se você está perto e falta pouco, ou se você está distante e desviou da rota. Que resultados estão ali na sua mão naquele momento? Que resultado que você está obtendo com o teu plano de ação? Olhe para qual é o resultado, mas olhe sem o olhar romântico de achar que aquilo é aquilo mesmo, olhe para entender o que está acontecendo. E não olhe com o olhar crítico de, se por acaso ele não está na rota, você amassar tudo com uma folha de papel e jogar fora. Não jogue fora. Use o que não talvez tenha servido naquele momento para você poder identificar o que você precisa alterar. Então, olhar quais são os resultados que você está tendo é o primeiro passo nessa fase de recomeço, que é o 7º passo, né? Olhando para isso, você vai poder se perguntar, a segunda questão é, quais obstáculos eu preciso superar? Entendendo que, ok, eu desviei a rota ou eu não cheguei lá, algum obstáculo surgiu que me impediu de fazer o que eu queria, o que eu pretendia com o plano que eu bolei. Então, quais foram os obstáculos que me desviaram da rota ou impediram de chegar lá? Uma terceira pergunta. Que ações e estratégias eu preciso alterar naquele plano? Uma coisa, duas coisas, o plano inteiro. O que eu posso adaptar daquilo? Não jogue fora tudo. Pode ser que tenha algo aproveitável ali. Por isso analisar os resultados que você teve, por isso olhar que obstáculos que você precisa desviar para entender o que daquilo pode ser reciclado, reaproveitado e você bolar depois um novo plano novamente, utilizando o que prestou e jogando fora só o que realmente você entendeu que naquele momento não te serviu ou te desviou do caminho, te atrapalhou para chegar no seu objetivo, de novo, seja ele qual for, né? Uma outra pergunta que você pode fazer é o que você deixou de fazer naquele processo e que se você tivesse feito, talvez fizesse uma grande diferença para te aproximar do seu objetivo. Então, aquela pergunta que a gente faz, né? O que eu fiz, você olhou, ou deixei de fazer para estar onde eu estou. Então, essa pergunta ela precisa ser uma constante. E no final do processo, depois de você ter colocado seu plano em ação, olhar objetivamente o que eu fiz, que foram as 3 perguntas antes, ou o que eu deixei de fazer, que é essa 4ª pergunta, para eu estar aqui colhendo esse resultado que eu estou colhendo. Quando você faz esta pergunta, você novamente põe na mesa várias questões. E aí você consegue ver que obstáculos estavam ali presentes, que obstáculos que você tropeçou para não conseguir chegar lá. Pode ter sido algo em você, pode ter sido algo fora de você, pode ter sido algo momentâneo ou situacional, pode ter sido algo que não dependia de você, então não quer dizer que seu plano foi ruim, pode ser só algo que, barrou ele porque foi externo, uma situação econômica, sei lá, algo imprevisível na vida que não dependia de você. Então, olhar para isso te ajuda a replanejar. E uma outra pergunta que você pode fazer é quais são as forças que você possui e que não está usando como poderia usar para alcançar o seu objetivo. Então, olhar para si e ver o que você engavetou de potência, de possibilidades, de forças
de fortalezas que você tem, e você provavelmente tem muitas, que você inclusive não dá o devido valor, o que você tem dentro de você que você pode aplicar e você não está aplicando como poderia aplicar para o seu objetivo. Então, isso também está lá no passo 4, de você revisar quais são as suas habilidades, né? Então, reolhar para isso. Qual força que nesse processo você acabou deixando de lado e não utilizando o que você tem de potencial. Então, com essas perguntas básicas aí, você acaba retornando lá para o passo 1, porque quando você faz essas perguntas, isso mostra para você, e isso é de fato, assumir o controle. Você está olhando objetivamente e assumindo o controle. E a partir daí você vai para o passo 2, 3, 4, 5, 6, até que você chega ao 7 novamente e recomeça. Por isso que eu falo que é um loop ad eternum de 7 passos para atingir o objetivo. Então, quando você pega esse mecanismo, isso acaba virando o teu jeito natural de resolver suas questões. Então, você faz uma vez com um negócio, você faz outra vez com outro negócio, e o negócio vai acontecendo e o teu objetivo vai vindo, vai vindo. Chega uma hora que teu cérebro entende que aquele jeito de fazer o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é um jeito que funciona bem. E ele automatiza isso, e você faz isso naturalmente. Você não precisa pensar, ai meu Deus, qual que era o passo 2 mesmo? O que eu tinha que perguntar no passo 3? Putz, aquela tabela do 4, como é que era? Você não precisa mais fazer depois de um tempo. Agora, inicialmente, você não consegue dirigir o carro sem olhar para o freio, para a embreagem, para o acelerador, não consegue mudar a marcha sem olhar para o câmbio. Agora você precisa escrever, você precisa botar no papel, você precisa responder aquelas perguntas. À medida que você vai praticando, isso vai se tornando automatizado. Você vai fazendo conexões neurais que vão possibilitando isso tornar-se um novo modo de comportamento, um novo modo de resolver questões e atingir objetivos. Entende como funciona? Então você vai dando para o seu corpo a possibilidade de biologicamente ele assumir uma nova maneira de se comportar, um comportamento, e de como você vai se sentir, o sentimento, a emoção, quimicamente, falando neuroquímica, a respeito dessa questão de fazer e ter o objetivo atingido, fazer e ter o objetivo, né? Este recomeço do passo 7, ele precisa conter essa análise de tudo que funcionou ou não funcionou, né? Nessa análise, assim como lá na primeira vez que você usou os 7 passos, né, começou, você precisa, querendo ou não, mergulhar de cabeça, trazendo tudo que você experienciou. Por isso que eu digo, não jogue fora. Não jogue fora a sua experiência. Como, isso foi uma porcaria, não serve. Não jogue fora. Isso é ouro. Porque você aprende tanto no acerto quanto no erro, né? Você aprende das duas maneiras. Se você simplesmente joga fora, você corre o risco, um grande risco, de repetir. Por quê? Você jogou fora, você não vai nem lembrar mais como você fez. E daí você não sabe que você falhou porque você fez de X jeito. E de repente no teu plano novo de ação você põe lá o X jeito de novo e dá errado de novo. Então, olhar, trazer essa experiência toda que você teve para poder realmente selecionar o que está sendo útil ou transformar aquilo que está atrapalhando ou impedindo você de chegar lá. Quando você faz isso, você abre a possibilidade de começar a ter um plano cada vez mais perfeito, se é que isso existe. Um plano que realmente te leva a alcançar o objetivo. E, de novo, independentemente do objetivo que seja curar sua dor física, seja curar sua dor emocional, seja curar sua dor financeira, seja curar sua dor de realização profissional, seja o que for, sua dor de ser um bom pai, uma boa mãe, independentemente do motivo que você está objetivando, o que você está objetivando alcançar, você pode fazer isso e gera esse ciclo virtuoso quando você faz esses 7 passos. Teu cérebro automatiza e você começa a fazer naturalmente e os resultados vão vindo cada vez em maior quantidade, em maior intensidade, em maior rapidez, velocidade, né? Você consegue fazer isso mais rapidamente, de maneira mais fluida, digamos assim, né? E vejam, entrar em contato com as questões todas que aconteceram ali daquele teu plano de ação que você executou, pode ser um tanto desconfortável, principalmente se você não chegou no seu objetivo. Pode ser desconfortável, né? E você poderá tender a ignorar várias daquelas questões. Por isso você precisa estar prestando atenção, porque o teu cérebro tende a bloquear para você não ver que você não foi
competente em algum ponto. Veja, você não é incompetente, você naquele momento não deu conta. Entender por que você não deu conta, se você realmente estabeleceu um limite muito grande para você mesmo, faltava alguma habilidade a ser desenvolvida, foi algo externo que atrapalhou. Quando você faz isso, apesar de ser bastante desconfortável, é o que te traz o crescimento e o desenvolvimento. As pessoas tendem a não gostar dessas questões de falar dos problemas, de analisar os problemas, porque traz junto a memória do que não foi, do que deu errado. Porém, se você muda o seu enfoque, o jeito de entender o que deu errado, esse que deu errado vira ouro na sua mão. Vira algo valiosíssimo para que você possa não mais, a partir daí, cair no seu comportamento antigo. E não cair no comportamento antigo, vocês lembram do passo 1? Que significa? Você assume o controle. Manter-se no modelo de funcionamento habitual é não ter o controle. Quem está controlando? O seu jeito antigo de funcionar. A sua estratégia de sobrevivência que foi útil num período da sua vida, porém agora não mais. O fato e a prova de que não mais é que você não está alcançando seus objetivos. Se você olhar para a sua vida, você alcançou alguns objetivos, porém agora parece que empacou, porque aquele jeito que você lidou e você aprendeu como suficiente para alcançar o que você queria foi útil. Chegou lá em algum ponto, porém agora não está servindo. Aí você tem que assumir o controle, entrar em contato com isso, com essa dificuldade e seguir o caminho. E esses 7 passos vão te ajudar a reestruturar isso, se você quiser realmente reestruturar. Sua opção pode ser diferente, pode ser não fazer. E talvez você fique lá no seu script vivendo e revivendo tudo aquilo, até que na marra talvez você aprenda. Né? Conscientemente você aprende com propriedade, assumindo realmente o controle. Né? Essa dificuldade de entrar em contato, de olhar para isso, né, ocorre principalmente se você entende que você falhou no seu objetivo, né, que ainda não chegou lá apesar de tudo que você tenha feito. Né? Diferentemente ou não do que você já fazia nessa tentativa de uso dos 7 passos, você pode ter a tendência de entender que você foi incapaz. E veja, na verdade, quando você olha e analisa nesse último passo antes de recomeçar, para tudo que você fez, quando você olha, põe em cima da mesa e olha tudo aquilo, você certamente vai achar várias coisas que poderiam ter sido diferentes, várias coisas que você escolheu errado. Ao mesmo tempo você vai ver e vai perceber várias coisas que você fez e deram certo. Várias coisas. Então, para cada uma dessas coisas, celebre. Neste momento você vai acabar celebrando só no final da jornada. Quando você estiver já dominando isso, você vai começar a celebrar esses acertos durante a execução do seu plano. Então, se você está executando seu plano de ação para atingir seu objetivo, para chegar no seu objetivo, e você perceber que você deu um passo, celebre. Celebre cada uma das suas conquistas, por mais insignificante que teu cabeção diga que é. Celebre. Seja grato por aquilo que você já conquistou. Sabe, pessoal, a gratidão, né, esse sentimento de ser agradecido, de estar agradecido, ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, que é responsável pela sensação de bem-estar e prazer. Torna a sua jornada mais leve. Quando o cérebro identifica que algo deu certo, que a gente foi bem sucedido, independentemente do que tenha sido, quando ele identifica isso, a liberação de dopamina, principalmente, e outras inas, né, aumentando essa sensação de prazer. E você vai transitar cada vez mais levemente. Segundo a neurociência, né, a gratidão também estimula as vias cerebrais do afeto, que estão relacionadas ao hormônio da ocitocina, né, que tranquiliza a gente, que reduz a ansiedade, o medo e fobia. Então, veja, quão bem a gente pode fazer para a gente mesmo pelo simples fato de comemorar algo que deu certo. E veja, culturalmente, talvez a gente tenha a tendência de martelar no que a gente fez que não deu certo. A gente se autocomisera, a gente chora pelo leite derramado e faz um drama, e a gente assim está estimulando todas as químicas contrárias a essas. Você não tem dopamina, você não tem ocitocina, você não tem serotonina, você não tem nenhum dos hormônios bons
que vão te dar esse bem-estar, que vão combater essa ansiedade, esse medo. Ao contrário, você vai estar alimentando isso e daí você entra num ciclo vicioso que te empurra cada vez mais longe do seu objetivo. Então, quando você comemora, é algo simples, pessoal, comemore. Isso traz leveza para o seu processo, isso traz bem-estar para o seu processo, né? Então, assim, mesmo que ao analisar a jornada você entenda, você perceba que você não atingiu o objetivo ainda não atingiu o seu objetivo, olhe para tudo que deu certo e celebre a vitória. De novo, por menor que possa parecer. Isso traz a possibilidade de você reiniciar o seu processo com um outro olhar a respeito de você mesmo, com um outro olhar a respeito da sua potência, com outro olhar a respeito do que você é capaz, com outro olhar a respeito de quem você acredita que você é. Um olhar mais potente mesmo sobre si e sobre aquela situação que você escolheu, né? Caso contrário, certamente vai prevalecer o olhar da frustração, da decepção consigo mesmo, né? E isso fortalece cada vez mais essa sensação de impotência, de eu não servir para nada, da incapacidade. Vocês entendem como, querendo ou não, cai na neurofisiologia, cai na neurociência, cai na liberação de hormônios positivos ou não? Com uma decisão simples de comemoração de pequenas vitórias, de pequenos passos dados em direção ao que você está buscando, né? Lembram quando eu falei de olhar para si e sentir-se incapaz? Isso traz aquele senso de catastrofização, né? Que mantém você olhando só a desgraceira, né? E isso te puxa para o lado contrário de onde você está querendo ir. Isso te puxa para baixo, né? Claro, não é para fingir que tudo foi uma maravilha, olhar para aquele monte de coisa que deu errado e falar, ai, né, não foi nada. Não foi, mas olhar para o que não deu certo com um enfoque, com o objetivo de entender, analisar e modificar para fazer aquilo dar certo. Aonde foi que tinha um obstáculo naquilo que deu errado, que eu tropecei e caí? Aí você está dando passos em direção a melhorar, né? Olhar com foco de realidade, não com a fantasia de que você é um zero à esquerda, né? E de fato, certeza absoluta, você não falhou em tudo. Certamente há dezenas de questões que você venceu o processo, então reconheça e comemore cada uma situação, né? Nessa análise que você vai fazer do seu plano de ação executado, tente ao máximo não dar ouvido ao que os outros têm a dizer. É um pouco complicado, porque vão ter os que vão incentivar, mas vão ter os que vão puxar para trás. Então é bem complicado. Tem os que elogiam, mas você percebe aquela falsidade. Tem os que te põem para frente, mas não te põem muito para frente. Então assim, não dê tanto ouvido ao que as pessoas dizem, né? Principalmente quando essas pessoas estiverem apontando o que deu errado, apontando que você está longe do seu destino, né? As falhas, né? A não ser que seja alguém muito íntimo seu, que esteja com você no processo para poder não apontar o erro, mas olhar para ele e analisá-lo. Fora isso, evite dar ouvidos, porque essa pessoa pode ser tirando sarro numa brincadeirinha, por exemplo. Não deixe isso contribuir na sua análise, né, a respeito dessa tua jornada, porque isso vai ser pedra de tropeço para você. Então, evite essa valorização do que as pessoas estão te trazendo. Nem sempre é a realidade. Por vezes, é a realidade para eles, através do quadro de referência deles, através da visão deles, através de várias questões deles, fantasias, né? Independentemente do que seja, é deles, não é seu. O que é seu, você precisa analisar. Isso é, de novo, assumir o controle. Se você dá voz, se você dá valor para o que estão te dizendo, você está passando de bandeja o controle para essas pessoas. Se ela diz que você não é capaz e você acredita, é ela quem está dizendo. Você pode olhar para você e dizer, neste momento eu não sou capaz. Posso ser um dia, quero ser um dia, vou fazer algo para ser capaz um dia de fazer qualquer coisa. Eu não sei tocar piano. Se eu quiser, eu serei capaz de tocar piano. Eu vou lá, estudo, treino e chego lá. Eu sempre comento com vocês, eu nunca na minha vida, e olha que eu gosto de estudar línguas, pensei em falar alemão.
Eu posso dizer que hoje eu falo alemão? Não, eu não falo alemão, mas eu entendo um pouco e eu consigo me comunicar em alemão. Quando na minha vida eu sonhei? Eu simplesmente entendi que eu tenho um potencial e me dediquei para isso. E olha que eu nem estudo muito. Eu faço aula, eu ouço música, eu vejo seriado dublado em alemão, porque isso me traz movimento. E eu vou aprendendo, e de repente eis que eu aprendi. Eu não me entendia capaz de aprender alemão, mas eu abri a possibilidade para um dia ser capaz de falar alguma coisa em alemão. Então, quando você se dá essa chance, apesar do que os outros dizem, quando eu e Mara decidimos entrar no alemão, por exemplo, 200 pessoas. Pra quê? Vocês são loucos. Essa língua não usa. Uma língua que não fala em lugar nenhum. Não sei o quê. Parará, pororó. Um monte de contraponto. Um monte. E a gente, ok, gente. Pra vocês pra gente é bacana. Pra gente é uma diversão. Eu vou aprender. Eu entendo que eu tenho essa capacidade. Por que eu vou jogar fora? Eu vou lá. E a gente foi. E a gente chegou lá. Então, quando você se dá essa chance de parar de ouvir o que os outros estão dizendo a respeito, principalmente as questões que te puxam para baixo, né, você está de novo assumindo o controle e não dando para eles, né? E cuidado daí com a crítica interna, né? Eu falei da crítica externa, cuidado com a crítica interna. Você sabe que a gente mantém um diálogo interno a todo momento, né? Fica lá, nosso cabeção funcionando. Não, você isso, não, você aquilo, não, mas veja bem. Fica uma converseira, uma barulheira dentro da cabeça. Isso chama-se diálogo interno, né? E muitas pessoas têm essa tendência de ter uma crítica consigo mesmo muito forte, muito pesada, de se, né, avaliar, não analisar, de se julgar e de se condenar incompetente, incapaz. Então, se você tem esse perfil, tente olhar para você com mais amor, com mais autocompaixão, para que você consiga dominar esse diálogo interno novamente, assumir o controle, não deixar esse diálogo interno que vem das experiências que você tem da vida, de coisas que você ouviu de outras pessoas e que você se apropriou como sendo seu e está botando em prática agora. Então, cuidado com o seu diálogo interno, tá? A gente às vezes é muito exigente com a gente mesmo, né? Eu falo por mim, eu tenho o que a gente chama de compulsor, um seja perfeito bastante alto, porque eu uso esse compulsor de ser perfeito para alimentar o meu outro compulsor, que é um compulsor que a gente chama de agrade sempre, né? Eu busco agradar as pessoas, então eu sou perfeito para poder agradar as pessoas, então é uma prisão extrema. E quando eu não dou conta, eu me critico, eu vou no fundo do poço. Eu parei de fazer isso, porque eu percebi que isso é nocivo. O meu diálogo interno hoje é muito mais autocomplacente, muito mais amoroso comigo mesmo, né? E quando a gente está nessa criticidade, lá do alto da nossa certeza que a gente foi incapaz, a gente se julga incapaz. E a gente se condena à impotência, ao não dar conta. A gente faz isso com a gente mesmo, né? Aquela conversa do, eu não nasci para isso mesmo, isso não é para mim, eu nem queria mesmo, né? E você acaba desistindo e vive frustrado. Então, quando você para com isso, não dá ouvido ao que os outros falam, principalmente os que puxam para trás, não dá ouvido ao seu diálogo interno que te põe para baixo, você assume o controle, né? Então, você dá passos para realmente voltar lá para o número 1 dos 7 passos com um controle maior. Por que é importante isso, pessoal? Porque quando a gente faz pela primeira vez, pela segunda vez, quando a gente entra no processo, por mais que a gente mergulhe de cabeça, tem coisas que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta do diálogo interno, a gente não se dá conta que a gente está ouvindo algumas pessoas. E na jornada, quando a gente vai executando e aprendendo a prestar atenção nas questões, analisando aquilo, você vai vendo, poxa, olha aqui, essa pessoa fazia isso, nossa, olha o que eu fiz comigo mesmo. Você começa a entender e você vai aprimorando essa habilidade de executar esse passo a passo dos 7 passos de alcançar os seus objetivos, né? Então, quando você ouve os outros, você dá controle para eles. Quando você ouve o seu diálogo interno, você dá controle para o seu passado, para a fantasia do que aconteceu, que não necessariamente vai acontecer agora de novo. Provavelmente vai repetir, porque você repete o jeito. Você repete o jeito, você tem o mesmo resultado. Uma atuação diferente provavelmente vai dar um resultado diferente, né? E daí naquela questão que eu comentei em uma das lives, que o nosso cérebro tem medo do diferente, do desconhecido. Então, provavelmente ele vai buscar o comportamento antigo
porque ele sabe qual é o resultado que vai vir. O resultado é previsível, ele gasta menos energia quando é o mesmo resultado. Quando é um resultado novo, ele não sabe o que fazer com aquilo, que é a história do cachorro que corre atrás da roda do carro, o carro para, ele alcança a roda, ele não sabe o que faz com aquilo. O nosso cérebro é meio assim, eu quero um negócio totalmente diferente. Corre, 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 consegue. E agora o que eu faço com isso? Né? Tinha um amigo meu que falava, cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Meio louco, né? Por quê? Por que fala isso? Porque justamente você precisa entender o que está acontecendo, você precisa entender o que você está querendo, você precisa, na hora que alcançou, saber que você alcançou e comemorar o que você alcançou e saber o que fazer com aquilo que você quer. Porque quando você quer porque quer e quando você consegue você não sabe o que fazer, provavelmente aquele querer não era o seu querer. Era um querer aleatório, um querer da infância, um querer que alguém te falou que você tinha que querer. É um querer que não era uma necessidade real e concreta sua. Por isso a necessidade de analisar, por isso a necessidade de olhar para dentro, por isso a necessidade de você focar em você, na sua necessidade, no seu desejo, e não no que os outros falam ou no que o seu diálogo interno fala. Porque você pode estar caindo na armadilha de repetir o seu script de vida, repetir toda a história novamente, de novo, outra vez again, né? Então, ser grato entra naquela química positiva, né, da gratidão, ser grato pelo que te trouxe até aqui, porém, você não precisa ficar preso, você pode se permitir a autopermissão de não mais escolher aquele jeitão antigo de fazer as coisas não acontecerem neste momento, não estão acontecendo, né? Um dia serviu. Ser grato pelo que serviu, mas se permitir trocar, né? Hoje não é mais suficiente, então vamos lá transformar, vamos fazer aquilo funcionar, né? Então essa autoanálise, né, apesar de uma boa, de uma adequada autopercepção com autorresponsabilidade, com autocrítica e autoproteção, porque a autocrítica sem autoproteção sabe? É bater na tua cabeça. Então, se você tem uma autocrítica com a autoproteção, você consegue analisar sem se machucar. Né? Então, essa autopercepção com essa autorresponsabilidade, essa autocrítica com essa autoproteção, você consegue dar passos largos em direção à sua autonomia, à sua autorrealização. Compreende? Na minha cabeça é muito 2 e 2 são 4. Quando você começar a entender todo esse processo realmente por colocar em prática, analisar, começar a decidir diferente, começar a experimentar diferente, começar a comemorar e colher os resultados, isso vai se tornando o seu dia a dia e você vai ver essa autonomia surgindo na sua vida e essa sensação e essa realidade que é a autorrealização na sua vida, sabe? É fato que isso acontece, né? Toda vez que esses 6 primeiros passos findarem, logo após de ter colocado em prática o plano 6, que é o seu plano de ação, o passo 6, que é o seu plano de ação, o passo 7 se inicia com esta análise que eu comentei. Após ela feita, se dê a chance de recomeçar. Seja porque ainda não alcançou o seu objetivo, repito, ainda não alcançou o seu objetivo, seja porque você entendeu no processo que você quer, merece e pode mais do que aquilo que se objetivou, por exemplo. Ok, eu consegui a roda do carro. Você olha para a roda do carro, tá, mas eu não quero só a roda, eu quero o carro inteiro. Ok, agora você vai voltar para o processo e vai ter como objetivo o carro inteiro, não mais a roda. Compreende? Então, olhar para si, analisar essa questão toda, te dá a chance de recomeçar de maneira diferente, né? E se aqui, quando você analisa, entendeu que você pode mais, que você merece mais, ou você entendeu que você quer outra coisa, que não era bem aquilo, né? Se essa análise foi ok, você vai estar ok com esse processo, você não vai estar sentindo frustração como você sentia quando dava errado as coisas que você planejava em fazer. Você não vai estar se sentindo incapaz. Ao contrário, você vai ver, poxa vida, eu tenho potencial de fazer mais e melhor. Vamos lá que eu vou fazer mais e melhor. E esse processo te dá condições de enxergar o seu potencial, te dá condições de exercer a sua potência na próxima jornada dos 7 passos, né?
Porém, quando você se julga, você se condena, né? O que ocorre é que você se vê daí impotente. Você entende que você não merece aquilo, por exemplo, né? E você volta a acreditar que aquilo não é para você. E quem pode dizer se algo é ou não é para você é só você. É só você, ninguém mais. Ninguém mais. Então, parafraseando, você é do tamanho que você acredita ser. Você não é o que os outros dizem, você não é o que teu diálogo interno diz, você é o que você acredita que é. E você pode ser tudo isso, porque você tem essa potência e essa capacidade. Eu, como estudioso, pesquisador do desenvolvimento humano, eu acredito na potência do ser humano. Eu tenho um olhar humanista para o ser humano, né? Eu entendo que todo indivíduo que nasce tem o potencial latente para tudo. À medida que ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, o meio e ele mesmo vai se limitando e vai focando em algumas questões que ele se julga melhor e vai abrindo mão do que ele se julga incapaz. Só que essas incapacidades surgem dos momentos e das experiências, e as capacidades vão se aprimorando a partir dos momentos e experiências. Claro, tem biotipo, tem genética, tem questões biológicas que influenciam a facilidade ou a dificuldade, porém, existe esse componente do meio ambiente e esse componente psicoemocional que geram tudo isso de uma maneira muito forte também, né? E assim, o limite do que você pode ou não pode é você quem se dá. Não pode ser outra coisa que dê esse limite, salvo questões de força maior, né? Sei lá, que nem, né? Infelizmente, o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Tem questões que não estão no controle daquelas pessoas, né? Então, nem tudo é possível, né? Porém, excetuando essas barbaridades do mundo, né? Você tem esse potencial, né? Os limites você se impõe, você põe a você mesmo, né? Atendendo a essas demandas externas e internas que você um dia colocou para dentro e assume como verdade absoluta sua. Então, esses limites são seus, são as famosas crenças limitantes. Elas, de fato, são suas crenças porque você as escolheu lá na infância. E a boa notícia que eu trago para você, sempre que eu posso, você pode abrir mão dessas crenças. Você pode substituir essas crenças. Você precisa analisar os seus valores, ver se eles estão te sendo úteis hoje ainda, se eles têm um significado que traz resultado para você. Pode ser que você precise abrir mão de alguma coisa. E aprender a abrir mão disso, aprender a substituir isso, aprender a largar dessa crença limitante, faz parte do processo de desenvolvimento pessoal, faz parte desse crescer e conseguir e alcançar, né? Pensando nessa análise, parte desse processo analítico é isso que eu estava falando, a autopermissão. A autopermissão tanto para errar quanto para acertar. Você sabe que muitas vezes você não se permite acertar? É sério isso, pessoal. Você não se dá permissão de fazer direito, de fazer certo, de conseguir alcançar. Você não se dá essa permissão. Por N motivos, por N motivos. Quando você analisa, passa por esse processo analítico, essa autopermissão acontece, tanto para errar quanto para acertar, né? E essa autopermissão é fundamental para você chegar lá. É fundamental para você conseguir reorganizar e reestruturar o seu plano de ação, ou seja, para alcançar o objetivo que você ainda não alcançou, ou para amplificar esse objetivo. Não quero mais a roda só, eu quero o carro inteiro, né? Ou então, quando você não tem essa autopermissão, você não percebe que você precisa ter essa autopermissão para alguma questão específica ou não, né, mais genérica, mas para alguma questão que você tem, que você não perceba que você precisa se permitir, que você não nota que você não se dá a permissão, né, a tendência é que você fique uma vida tentando repetir esses 7 passos e no final você fala, não funciona, não funciona, não funciona. Só não funcionará se você não estiver se dando a permissão de olhar objetivamente para todas as questões que eu falei aqui. Quando você se permite, com a autocrítica, com o autocuidado, com todas as questões que eu trouxe, você com certeza vai chegar lá. E se a autopermissão não aparecer na brincadeira,
você não vai chegar. Porque se você não se permite, não funciona. Não há o que se faça para que funcione, né? E como tudo na vida, há questões que são suas, as quais você controla, ou poderia controlar, porque nem todas você ainda está desperto para o controle ou com habilidade suficiente para controlar, né? Há questões que são dos outros, que você não tem controle nenhum, por mais que você ache que tem algum controle. Você não tem controle sobre as decisões e ações dos outros. Ponto. Não tente controlar o que o outro vai fazer ou não vai fazer, vai falar ou não vai falar. Não tenha expectativa de que o outro vai fazer o que você entende que ele tem que fazer, porque o outro é outro universo que vê de um jeito, que tem vivências, experiências, ideias, permissões, limites totalmente diferentes das suas. Algumas coisas provavelmente se assemelham, porém a grande, boa parte delas são totalmente diferentes. Então, não há como você controlar isso, E há outras questões que são do meio, do contexto que você vive, que você também não controla, que é o caso que eu citei dessa questão lá que está rolando na Europa. Não temos controle sobre várias questões do contexto, porém, a gente tem controle sobre o quê? Sobre o que eu faço com o que os outros trazem, com o que o contexto traz. O controle sobre o que eu tenho, ok, é meu, eu tenho controle. Ou posso ter. O que está fora eu não tenho controle sobre o que está acontecendo no outro e no contexto. Mas eu tenho controle de como eu vou agir e reagir ao que o outro ou o contexto me traz. É aí que reside a sabedoria. É aí que está o pulo do gato. É aí que você dá o passo. Então, olhar assim te ajuda a medir o quão você precisa ajustar um objetivo. Pois às vezes ele depende de algo que não depende de você, que não depende de algo que diz respeito a você. Não importa o quanto você queira, deseje, faça para acontecer, não vai acontecer, porque é algo que não está no seu controle. E aí você precisa ajustar talvez o seu objetivo, ou dar mais tempo para que aconteça, ou trocar o objetivo. Daí você vai avaliar e analisar o que você precisa fazer. Tá? Eu falo avaliar nesse caso porque realmente você vai dar uma nota. O quanto isso é importante para mim pelo custo que eu vou ter de demora, de sacrifício, das coisas não corresponderem. Você põe na balança, você avalia realmente quanto isso pesa depois de ter analisado todas as situações. Então, não importa o que você faça, se essas coisas não estão dependendo de você, você não vai ter controle. Não sendo algo que está em você, dentro de você, a chance de não acontecer existe. Não tem como não tem como você agir sobre, não está no teu controle. Então, ao analisar, veja o que deu errado, veja se o que deu errado foi algo que dependia de você, diretamente de você. Se sim, ok, vá lá, arregaça as manguinhas e reinicia o processo, sabendo que ali, naquilo que dependia de você, você precisa mexer e você vai mexer, Tratando de buscar o seu desenvolvimento. Já, se você viu lá o que não funcionou, foi algo que não dependia diretamente de você, dependia de um terceiro, dependia de um contexto, dependia de outras questões que não estão no seu controle, você não pode fazer nada com isto. Mas também vai lá, arregaça a manguinha e vai ver o que você faz de diferente para que este contexto, estas pessoas, não sirvam de impeditivo para atingir esse objetivo. O que a maioria das pessoas faz? Mas também com essa economia, mas também com o salário que eu ganho, mas também com o marido que eu tenho, mas também com o filho que eu tenho, mas também... Sabe esse mais é aqui, mais é aqui, mais é aqui? Isso alimenta uma desculpa frustrante de algo que realmente não está no seu controle, mas o que você está fazendo com isto que se apresenta? O que você pode fazer com isto que te apresenta? Com contexto, com pessoas. Então você não controla as pessoas, você não controla o contexto, mas a sua ação diante disto, você está no controle. Aí é o pulo do gato. Se ao analisar, você realmente chegar à conclusão que não dá para contornar, que realmente depende dos outros, que o contexto realmente não é favorável para o que você quer, e você não tem o que fazer, nem sentar e esperar, vai resolver, porque vai levar 3 encadernações para chegar o negócio aqui do jeito que você quer, Talvez você esteja objetivando algo que realmente não seja possível para você.
Pode ser? Eu acho que isso é pouco provável. Pouco provável. Mas se você entender que algo que não é possível realmente, depois de analisar, depois de experimentar, depois de tentar, realmente não é para você, você pode decidir abrir mão daquilo e partir para outro objetivo. Veja a palavra que eu usei, abrir mão. A gente vai falar nisso depois, né? Usualmente, quando a gente olha algo, né, e ele depende de terceiros do contexto, se a gente estiver com o que na análise transacional a gente fala estado de ego adulto, bem ativado, bem energizado, bem catexizado, a gente vai entender em algum momento, talvez, que não vale o esforço para aquele objetivo, sabe? Que talvez você abra mão dele sem dor, sem pesar, sem frustração, sem se arrepender. Mas isso só vem com essa análise, com essa autocrítica, com essa autoproteção, com esse autocuidado de entender a situação, analisar a situação e perceber que não há o que se faça porque é algo que depende de um terceiro ou do contexto e você não vai ter controle sobre isso, enquanto algo não mude ali. E talvez você possa assim abrir mão sem se sentir frustrado, sem se sentir incapaz, porque a capacidade está lá. Porém, o contexto ou pessoas impediram e você não tem controle. Você não tem controle. E de novo, se você tentou alternativas para tentar burlar essas questões externas e não há como e não deu certo, talvez decidir que o esforço para fazer isso e chegar lá é tão grande que não vale a pena. Então sim, você pode decidir abrir mão, você pode dar passos em direção a isso, né? Porque essa é outra coisa da autopermissão. Abrir mão de um objetivo é ok. Você precisa se permitir, você não precisa ficar lá em cima do troço que não funciona. Talvez não, talvez você possa abrir mão, o custo é muito alto, sabe? O custo-benefício não vale, e daí é super ok você abrir mão. E vejam, você só tomará uma decisão assim se você tiver analisado, experimentado, como eu falei. Você não vai decidir abrir mão na primeira falha, na primeira não deu certo, né? Se você abrir mão na primeira, na segunda tentativa, se analisar, fazendo um vucu-vucu, você não vai estar abrindo mão, você vai estar desistindo e não abrindo mão. Vocês entendem a diferença? De novo, é uma diferença, parece que besta, mas é uma diferença há uma diferença em abrir mão, decidir abrir mão e desistir, decidir desistir. Desistir é porque você se vê como incapaz, insuficiente, eu não consigo. Abrir mão é, isto não presta serviço na minha vida neste momento. Eu decido botar na prateleira, jogar fora da minha vida. É uma decisão ativa. E lá no outro caso, na desistência, é algo que, puxa vida, eu sou incapaz. Percebe? Então eu não falo que eu procuro não desistir, eu procuro olhar pelo enfoque eu só vou abrir mão de algo quando realmente eu entender que aquilo não vale mais a pena para mim, né? Senão eu me sinto um fracasso realmente, né? Quando eu falo que eu opto por abrir mão, eu mantenho a potência em mim, eu mantenho o controle em mim. Entra lá no passo 1, assumir o controle, né? Eu entendo que eu ainda estou no controle e abro mão daquilo deliberadamente para entender que não vale a pena mais, que o custo é muito alto para o benefício que eu estou tendo. Vocês entendem a potência de abrir mão em vez de desistir de algo? Então não desistam nunca. Decidam abrir mão. É o mesmo jogo de palavras do difícil para o desafiador. As coisas não precisam ser difíceis, elas podem só ser desafios. Desafios. E você vence desafios. Coisas difíceis já dá um cansaço antes de começar. Você já não quer nem ir, porque o troço é difícil. O que é desafiador dá inclusive ao contrário, dá vontade de ir lá e mostrar que você dá conta. Então é um jogo de palavras que para o nosso cérebro pode servir de impulsionador para você conseguir alcançar o seu objetivo e chegar lá onde você quer, né? Então, nesse processo todo, a autopermissão durante o processo de análise é importante. Para você poder se permitir entender potente, se entender capaz e entender que sim, você pode decidir abrir mão se for o caso, né? Então, após analisar, aí vocês vão recomeçar assumindo o controle do que é possível assumir. Do que mesmo que é possível assumir o controle? Que eu já falei? Do que é possível assumir o controle? De vocês mesmos, do que vocês podem fazer. Você não vai assumir o controle do contexto e nem dos outros. Então, no que diz respeito ao que
cabe a você fazer, você vai assumir o controle. Passo 1. Você descobre isso na análise do processo. Se você não analisou, você não sabe o que você pode e o que você não pode dar conta. Você vai tentar de novo e provavelmente do modo de sempre, provavelmente vai dar com os burros na água, você vai desistir. Então, quando você faz a análise, você volta para o passo 1 do assumir o controle e vai continuar a partir daí, né? E essa postura te tira do vitimismo, te tira da frustração, te tira do derrotismo, te tira do conformismo, te tira do lamento, te tira da impotência, Então, olhar esse enfoque, esse olhar muda a sua química neuronal, muda o seu sentir, muda o seu existir e muda o seu resultado. Então, identificando o que você precisa mudar, o que você precisa fazer de maneira diferente, a sua meta agora é fazer os passos do 1 ao 6, prestando atenção nisso e propondo alternativas para aquilo tudo que não funcionou, experimentando, colocando em prática. Como é que você sabe que a ideia que você teve funciona ou não funciona? Não tem jeito a não ser colocar em prática, senão vai ser um sonho. Lembra que eu falei lá? Né? Se não colocar em prática, não colocar em ação, vai viver lá como um ótimo plano. Vai ser um plano maravilhoso, mas se funciona ou não a gente não sabe, precisa experimentar, né? E ao final dos 6 passos novamente, no 7º passo, você olha novamente e entenderá se foi uma boa alternativa ou não que você escolheu, e se sim, mantém, amplifica, e se não, pensa na alternativa. E de novo, analisa, volta para o passo 1, assume o controle, e assim você vai fazendo. Pois você sabe que você é capaz, que você é potente, que isso está dentro de você, você só precisa organizar a casa para encontrar. Sabe quando a casa está uma bagunça e você não acha o que você quer? Organize dentro de você e daí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. O que eu percebo quando eu atendo os meus clientes de mentoria, quando eu atendo os meus clientes de odontologia, inclusive, a gente conversa bastante, o que eu percebo é a desorganização da vida. As coisas que não dão certo vêm não porque o fulano, o beltrano, a situação, o meu chefe, o meu vizinho, o meu carro, o meu qualquer coisa é ruim, não funciona, é chato, me atrapalha. Normalmente está ligado com a desorganização interna, com não se conhecer, com não se desenvolver, com não olhar para dentro. A gente aprende a olhar para fora e apontar dedos. A gente não aprende a olhar para dentro e tratar-se. E a gente ainda pior aprende a olhar para dentro e apontar dedos também para a gente, muitas vezes. Não, gente. Não. O apontar de dedos não movimenta. Paralisa. Então, olhar para si e olhar para os outros com compaixão. Olhar com amorosidade, olhar entendendo que é o que as pessoas dão conta de fazer e olhar entendendo que é o que você dá conta de fazer nesse momento. Mas se proponha a fazer diferente, senão você vai ver uma vida conformada de que, poxa, vida é assim mesmo, ó dia, ó vida, ó azar. A tal da hiena choramingona do desenho animado. Então, quando você entende tudo isso, que o potencial está em você e você se permite botar esse potencial em prática, vira a chavinha. Da noite para o dia? Não. Eu e Mara estamos nessa há 12 anos e o negócio vai amplificando. E eu falo de cadeira, catedrático. Vai ampliando, a vida vai engrenando e o negócio vai girando. E isso se transmite para os que dependem de você. Eu estou falando no caso aqui, a gente fala da nossa filha. A gente vê isso acontecendo na vida dela ao mesmo tempo que acontece na nossa. Ela vai aprendendo junto com a gente. Então, além de você ensinar, aprender isso, você ainda pode passar para frente e estabelecer essa corrente do bem que a gente tanto fala, sabe? Quando você começa a funcionar e a partir daí você está forte o suficiente para puxar pessoas junto para o mesmo lado, para que deste jeito, aquele microambiente com as pessoas com as quais você convive, possam também estar gozando da mesma potência que você tem, eles tenham também, né? Então, decidir por realmente recomeçar de uma maneira diferente, corrigindo as rotas, né? Você consegue andar. Se você olhar com olhar de crítica, você vai ficar estagnado. Então, olhar
com a ideia de solução, não com a ideia de se culpar, não com a ideia de se sentir incapaz, né? E aí você vai estar provavelmente mais próximo do seu objetivo. Então eu vou revisar rapidinho, né? Estamos quase no fim aqui, faltam poucos minutos para a gente encerrar nossa live. Então, quais são os 7 passos? O primeiro deles, assumir o controle. Não dar ouvidos ao diálogo interno, não dar ouvidos ao que fora te impõe, ou seja, a sociedade, ou seja, seus pais, seus vizinhos, seus amigos, seu marido, sua esposa, seu filho, qualquer coisa. Então, assuma o controle. Não estou falando para você virar o rebeldinho, não fazer nada que ninguém está falando. Não, tem coisas que são necessárias serem feitas. Porém, você estar no controle, sabendo que você está fazendo aquilo porque é necessário, não é porque o outro quer, não é porque, nossa, vou ficar bem na foto. Não, assuma o controle. Passo 2 é a realidade atual, é olhar e analisar como você está hoje. De certa forma, desconectando das suas emoções. Não estou dizendo para você não sentir o que você está sentindo. Pode vir tristeza, pode vir frustração, pode vir medo, pode vir né? Eu falei bastante do medo, isso, né? Pode acontecer medo. Então pode ter N sentimentos ali. Eu não estou falando para você não senti-los ou você negar esses sentimentos, não. Acolha os sentimentos, entenda por que você está sentindo daquele jeito, mas não retroalimente a química da emoção. Como que a gente retroalimenta? O disparo químico acontece, a emoção acontece e você não tem controle nenhum. É a mesma coisa que o objeto externo, o contexto ou a pessoa que atrapalha o seu objetivo. A sua neuroquímica da emoção pode atrapalhar. Você não tem controle sobre ela, porque é algo que você viveu na infância e é a mesma coisa que você revive. E às vezes com requintes de crueldade, você sente até o cheiro daquilo que você viveu um dia. Você ouve até os barulhos que você ouviu um dia, de tão mobilizado emocionalmente que você fica. Então, quando você entra em contato com a realidade atual, você acolhe essas emoções todas de maneira a entender que é ok que você sinta isso, porém não retroalimenta, falando assim, poxa, mas também isso, poxa, mas também aquilo, poxa, mas... Sabe, esse dar voz àquela emoção, você mantém-se triste, mantém-se frustrado, mantém-se preocupado, mantém-se ansioso, mantém-se estressado, reclamando, muda o ciclo. Então, dar-se conta da realidade atual é acolher sua emoção, decidir fazer diferente e entender o que de fato está na mesa, o que de fato você fez e o que de fato você atingiu. Essa é a maneira de você entender a realidade atual. O terceiro é estabelecer objetivos. Você vai lá e define o que você quer. Existe aquela matriz do SMART, que eu não gosto muito, mas para coisas pequenas funciona bem. Aquela matriz de 7 que eu te falei, que inclui daí a questão, né, emocional, que no SMART não tem. Né? O 4, que é aprender a vencer obstáculos, identificá-los e os potenciais que você tem para poder vencer os obstáculos. Né? O 5, que é criar um plano, então você vai desenhar uma maneira. O 6, que é entrar em ação. E o 7, que é, pôs o plano em ação, analisar os resultados e recomeçar. Então esses são os 7 passos para você assumir o controle e poder chegar no seu resultado. Então 7 passos para você chegar no seu objetivo que você tanto sonhou, seja ele qual for, pequeno ou grande. Seja conseguir pagar a prestação que você deve lá no final do mês, seja ter R$1 milhão no banco daqui X tempo. Né? Seja curar sua dor crônica, seja... aprender uma língua, seja ir trabalhar numa grande empresa que você sempre sonhou, seja mudar de carreira, seja ter um filho, seja educar o filho, seja o que for na sua vida. O seu objetivo, você faz esse caminho, você com certeza vai chegar cada vez mais perto e atingi-lo e vai gerar essa química comemorando os passos de potência, né? Lembrem-se que os sonhos existem para se tornarem realidade. Os seus maiores medos são criados pelas suas fantasias. Não ceda aos seus medos. Foque nos seus sonhos. Eles estão aí para virarem realidade. Né? Não deixe os seus medos tomarem lugar dos seus sonhos. Sabe? Dê valor ao que precisa ser valorizado. Não dê valor ao medo, dê valor ao sonho. Né? Não espere que as coisas aconteçam. Mexam-se. Sabe? Vai atrás. Vai lá buscar o que você quer. Não senta e cruza o braço e um dia algo vai acontecer. Pode, mas você vai estar tanto mais perto quanto mais você fizer para isso. Compreende? Né? Parta para ação realmente. Né? Eu digo para mim mesmo sempre, né? Eu gosto do impossível. Do impossível. Por quê?
Porque no impossível tem menos concorrência, gente. Ninguém quer o impossível, o pessoal quer o que é fácil. Eu vou lá para o impossível, porque lá a concorrência é pequena, entende? Então eu me proponho a desafiar-me a cada dia, sabe? Essa coisa do desafiador, não do difícil, do dificultoso, do desafiador. Isso é uma metanoia, uma mudança de mente, é o enfoque, é o olhar para. E é uma coisa que regula a outra, porque se a tua neuroquímica está disposta a olhar para o que dá errado, a olhar que você é incapaz, você tende a ficar nesse ciclo. Você precisa conscientemente cortar esse ciclo e dar para você essa química de presente positiva, essa química do bem-estar, anti-estresse, anti-ansiedade, comemorando o que você dá conta de fazer, e tenho certeza que dá conta de fazer N coisas. Se dá conta disso tudo, faz com que você se sinta potência e você vai saindo daquele ciclo. Quer ver uma coisa que está acontecendo nesse momento? Nossa filha está em intercâmbio, ela está se vendo potente. Gente, ela foi daqui até a Europa sozinha, passou por imigração, fez conexões em países com outra língua. Ela se percebeu capaz. Isso fez uma diferença, eu tenho certeza absoluta, a gente não conversou abertamente sobre isso, porque ela está lá, estou aqui, a gente vai conversar quando ela voltar, mas isso já fez uma diferença na vida dela, pela conversa no dia a dia que a gente tem via aplicativos de conversa. Ela já se sente potente, capaz, ela já vai lá e resolve, ela já pensa na alternativa de saída. Então quando você se dispõe a algo desafiador, quando você pega, ok, eu tenho medo, ela foi com medo, gente. Óbvio que ela foi com medo. Você acha que ela não estava com medo de passar na imigração? Que ela não estava com medo que desse algo errado? Claro que estava. Eu estava, ela também estava. Normal. Mas pegar esse medo, botar do ladinho e falar, ok, o medo está aqui. Eu entendo que ele faz parte, porém eu não vou deixar ele ocupar o lugar do meu sonho. Eu vou fazer acontecer. Ele vai lá e faz. E ela fez. Então, essas pequenas coisas que a gente vai dando potência pra gente no nosso dia a dia, né? Então continue seguindo em frente, pense, acredite, sonha, atreva-se, sabe? Atreva-se. Eu não acredito que você deva ser melhor que ninguém. Eu acredito que você deva ser melhor do que você jamais pensou que poderia ser. E quando eu falo melhor, entenda, com um nível de desenvolvimento humano excepcional. Você tem este potencial. Eu acredito realmente que você a cada dia pode ser um ser humano melhor, um ser humano diferenciado, um ser humano que sabe dar conta de si e assim pode prover para colaborar no processo para que os outros deem conta de si próprios. Vejam, você não vai dar conta de si para poder dar conta dos outros. Não, isso não é adequado, isso é salvação. Você pode dar conta de si para contribuir no processo do outro, para que o outro dê conta dele também. Você não vai dar conta do outro. Se você tentar fazer isso, vocês dois vão se embolar. É igual tentar salvar alguém que está se afogando, desesperado, ele te puxa para baixo e os dois morrem afogados. Então você vai se dar essa potência e daí você vai conseguir colaborar no processo dos outros. Eu espero realmente que você olhe para esses 7 passos, aplique os 7 passos na sua vida e chegue nos seus objetivos. E se você aplicou ou aplicar e chegar no resultado, manda pra gente. Eu faço questão de falar que, fulaninho conseguiu tal coisa baseado nisso. Porque é importante que as outras pessoas saibam que isso funciona. É importante que por isso que eu tô falando. Não tô falando porque é bonito. Não tô falando porque eu quero me aparecer. Eu tô falando porque eu sei que funciona e eu quero ver isso na vida de vocês. Então tragam essa experiência pra gente falando, fiz e funcionou. Comemorei minha primeira vitória, meu primeiro passo que eu acertei na vida. Comemorei. Como se comemorou? Me conta como me comemorou. Faz uma foto e posta pra mim lá a foto que eu posto também aqui. De você, sei lá, comemorando como, pode ser comemorando tomando banho de chuva, pode ser comemorando fazendo uma viagem, pode ser comemorando fritando um ovo, pode ser comemorando cantando, pode ser comemorando como você quiser, mas comemore e posta pra gente que você conseguiu atingir o seu objetivo com esses 7 passos, porque é importante e que isso que você está postando sirva também de comemoração para aquilo que você conseguiu. Qualquer dúvida a respeito desses 7 passos, eu e Mara estamos sempre à disposição. Quarta que vem teremos mais live novamente. Se isto foi ok para você, se você entende que faz sentido na sua vida, que faz sentido para você e que pode fazer sentido para outras pessoas, chame as pessoas para vir nos ver, chame as pessoas para seguir nosso canal, chame as pessoas para curtir os nossos vídeos,
para que cada vez mais recebam os nossos vídeos, né? Seguindo a gente e curtindo a gente, marcando lá né, a sinalização de que a gente postou coisa nova, vocês vão poder ter acesso ao material que a gente disponibiliza para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma transformação na vida de vocês. Foi assim que a minha vida se transformou, da Mara também, e a gente quer trazer isso para vocês. Então, usem e abusem nesse sentido. Posta pra gente, conversa com a gente, seja lá no Messenger, seja no direct aqui do Insta, traz essas informações pra gente realmente ver que o que a gente está trazendo está fazendo efeito. Isso vai fazer parte pro nosso comemorar, pra gente poder comemorar que o que a gente está fazendo realmente está tendo um significado na transformação da vida de alguma pessoa, por menor que seja a transformação na sua vida, a gente precisa saber, você vai estar colaborando para a nossa manutenção dessa neuroquímica positiva, que é o que nos motiva a trazer esse monte de informação para vocês. Convide as pessoas para fazerem parte disso, quem vocês conheçam, quem vocês entendam, que possa se beneficiar desse conteúdo. E eu brinco sempre, né, vocês vêm eu falando, seja o seu amigo, seja o seu inimigo, porque talvez ele aprenda tudo isso e talvez se torne um dia o seu melhor amigo, né? Então, chame as pessoas para estar aqui com a gente. E quarta que vem temos mais live. Uma boa noite e até a próxima quarta-feira com mais assuntos pertinentes para transformar a vida de vocês, para que vocês possam ter uma vida que funciona. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença e nos vemos quarta-feira que vem.